Fala, Fenômeno Azul, tudo bom? Salve, salve! Canal Tudo Nosso Canal deles. Meu nome é Theo Souza, nosso canal informativo, com notícias do Leão Azul Paraense para vocês. Hoje, 12 de janeiro, faltam apenas 6 dias para o clube voltar às suas atividades, entrar em campo, disputar uma partida de futebol. Dia 18, contra o Águia de Marabá, iremos disputar a Supercopa Grão-Pará no Mangueirão. Ingressos já estão sendo vendidos a R$ 33, né? Sócio torcedor, infelizmente, não vai poder adentrar de graça no estádio. E isso é assunto para outro momento, é assunto para live, né? Falando em live, estou devendo live para vocês, muita gente me cobrando. E a gente tem tempo essa semana, espero que agora a gente tenha para fazer essa live com vocês e voltar, né, a fazer 2, 3 lives por semana, pelo menos 2 por semana para vocês. Se bem que a gente vai voltar com muitas lives porque os jogos vão voltar. Então, pré-jogo e pós-jogo, isso será inevitável, tá? Aquele like, galera, por favor, não vai cair o dedo, não vai fazer falta, é de graça. Então deixa um like, se inscrevam no canal, é muito importante se inscrever no canal para a gente poder estar crescendo aí como a gente vem crescendo cada vez mais e voltar, né, a nossa toada, assim como terminamos 2025, iniciar com, né, pé direito, pé esquerdo na temporada 2026, tá? Então, like, compartilhamento e inscrição também, lembrando que é de graça. Galera, para a gente começar as notícias do Remo, antes de apresentar o novo zagueiro do Leão Azul Paraense, algumas informações. Lionel Pico, né? Lateral esquerdo, meia esquerda, que o Remo já vinha abrindo negociações há tempo, antes, inclusive, do Sávio renovar com o Remo. Quem não sabe, o Sávio chegou 2 dias depois lá no CT do Retrô, porque o Sávio não iria renovar contrato com o Remo, tá? O Remo iria contratar outro lateral e o Sávio seria. é, estaria disponível no mercado. Aí não deu certo, o Sávio pegou, se reintegrou o elenco e tal, voltar atrás, um contrato de produtividade com o Sávio. Tá? A gente chegou até a dizer, anunciar que o Sávio estava, né, despedido do Remo aí. Estaria livre no mercado. Por causa disso. E aí não deu certo a negociação, o Remo voltou com a negociação de novo, porém o clube argentino, lá que detém o direito do seu passe, ele quer uma compensação financeira, não quer liberar para o Remo. O Remo gostaria de emprestar o jogador, tá? Com opção de compra. Ou se vendesse, o Remo ficaria com uma pequena parte dessa porcentagem da venda, porque o Remo está na Série A, então chama muito mais atenção que qualquer campeonato lá, né, que o Platense iria disputar lá o time argentino. Eles estão resilientes, que não querem emprestar o jogador, o Remo está tentando ainda esse empréstimo, porque ele custa mais de 17 milhões de reais, o Remo não vai pagar isso aí para ninguém, nem tem esse dinheiro para pagar, né? Então, está inviável a vinda do jogador. Outra questão, o Lucas Lima, né? O Lucas Lima está tentando sua liberação do esporte para fechar com o Remo. O Remo deu um prazo para o jogador até amanhã para se decidir. Vamos ver se de hoje para amanhã teremos novidade para ele conseguir essa liberação e também querer jogar no clube do Remo. A informação que eu tenho é que ele quer jogar, ele gostou da proposta azulina, tanto salarial quanto contratual, e quem sabe pode estar fechando com o Leãozo Paraense, perdão, de hoje para amanhã, tá bom? Então essa é a questão das duas contratações. Vocês lembram que, eu acho que foi dia 7 ou dia 8 agora desse mês, 5, 6 dias atrás, eu falei aqui que o Remo precisava reforçar muito a sua zaga porque o campeonato já estava assim na porta, agora mais ainda. Teve dois ou três, um sempre, né? Até o secador, o Remo não precisa de zagueiro. Tá bom assim. Como é que um time vai disputar um campeonato com três zagueiros? Porque Cauã, para mim, essa renovação do Cauã, totalmente, né, sem nexo nenhum. E aí o Remo foi, nos últimos dias, anunciou mais dois zagueiros. Era eu que estava errado? O Braz enxergou e o Remo anunciou mais dois zagueiros. Agora já está melhorando. O Remo já tem aí de 5, né, para 6 zagueiros para a temporada. Quando eu digo 6, se vocês quiserem contar o Cauã como um reforço para nossa temporada 2026. O Remo anunciou ainda há pouco outro zagueiro, a gente vai deixar aqui e voltar com a nossa opinião acerca do jogador, né? O jogador Thalisson Gabriel Pereira Moreira, para quem não lembra, ele estava no elenco da Mucura, tá? Que foi rebaixado aí para a Série C. Mas assim, deixa eu primeiro anunciar o jogador. Nasceu dia 20 de janeiro, né? Já vai fazer 24 anos agora, dia 20, daqui a 8 dias.
1,90 m, né? Destro, 81 quilos. Tá aí, ó. Na Mucura, né? Disputou 22 partidas. É um jogador que pertence ao Coritiba, tá? É um jogador que pertence ao Coritiba, da base do Grêmio, ali em 2016, 2017. Já jogou com jogadores como Thiago Heleno, né? Da Mucura ali, Rafinha, Robinho, Maicon, Leandro Damião, o Egídio, aquele lateral esquerdo, né? E outros jogadores aí. Não tem um currículo assim tão expressivo, né? Ganhou algumas oportunidades no Coritiba e não conseguiu se firmar no Coritiba. Essa é a grande verdade para o Coritiba liberar o jogador para Mucura e agora liberar para o Remo sem ônus. Ele foi o quinto jogador da Série B do ano passado com mais cortes de jogo. Tá? É um jogador que, apesar de ser alto, né, e novo, é um jogador que tem uma explosão bem legal para zagueiro. E quando o jogador ele é rebaixado de um clube para o outro, ainda mais da Mucura, rebaixado para a Série C, dá aquele tom, né, de jogador ruim, dá um tom de jogador que não tem qualidade. E aí vamos para lá, vamos para cá. Eu vejo assim, o Thales é um jogador novo, um jogador que tem boas características técnicas, tá? Não é um zagueiro brucutu, é um cara que sabe sair jogando. Eu acredito que até no perfil que o Osório gosta de jogar, que é um 3-4-3, 3-5-2, às vezes até um 3-6-1, jogando com três zagueiros, ele possa se encaixar nesse líbero, né? Os dois zagueiros aqui e o líbero aqui na frente, servindo como um terceiro zagueiro, abrindo os dois zagueiros, um para a esquerda e um para a direita, né? Encurta aqui, ele abre o time com a bola e o Thales ficaria no meio, servindo ali como um primeiro volante ou um líbero um pouco mais reforçado defensivamente. É um jogador por ser alto, um jogador por ter uma boa saída de bola, ele poderia ser esse líbero do Remo. É. Até o Coritiba não quis ele, é ruim. Não, é porque ele não conseguiu encaixar no Coritiba. Alguma coisa ele fez lá, não deu certo. E o Coritiba empresta o jogador sem ônus nenhum. Emprestou para Mucura. Por exemplo, do time da Mucura que foi rebaixado, né, 3 jogadores me chamavam a atenção naquela época. Eu cheguei até a falar aqui em live. É o Edilson, aquele lateral direito, né, da Mucura, que sempre consegue fazer bons jogos, principalmente contra o Remo. O Garcês, né, bom jogador. Inclusive eu gostaria do Garcês no Remo. Muito melhor do que o Jajá, que o Remo estava tentando e até acabou esse imbróglio. E o Thales. Né? Lógico que a gente vai disputar uma primeira divisão, é um outro nível, mas é um jogador novo, e é um jogador barato, um jogador que não vai onerar em nada a folha do Remo, né? Ganha pouco, o Remo não pagou nada e é um zagueiro promissor que pode servir, quem sabe crescer num Paraense e numa Copa Verde. Esse é o tipo de aposta boa. É um cara que vai e tem como crescer em um elenco que, queira ou não, e eu não vou mudar minha opinião, ainda está muito enxuto, a gente precisa de qualidade. Vejo que a zaga deu uma melhorada agora, né? Nós estamos precisando de lateral esquerdo, já vem avisando. Goleiro, acredito que a gente está bem, tem que trazer mais um aí. Meio campo, a gente precisa até reforçar muito, tá? Precisamos de um volante de qualidade, estamos precisando de um meio campo urgente, o camisa 10 de qualidade. Panagiotti não é esse jogador. E a gente precisa de mais um centroavante e mais uns 2, 3 pontas. Lembrando que Nico e Diego Fernandes ainda estão suspensos 4 jogos. Eu espero que o jurídico do Remo consiga mudar, né, essa punição, nem que seja para um jogo, 2 jogos, mas diminuir essa pena para eles poderem ajudar, principalmente o Diego Hernandes, que para mim é um titular absoluto na Série A, né, ainda mais perto do que ele tem de concorrência. Então eu vejo que goleiro, zaga, precisa de um lateral ali, principalmente um lateral que possa fazer as duas, né? É difícil, mas não sei. Um volante, né, de mais qualidade, que saiba sair jogando. Vejo que o Cantilho é esse jogador, mas eu não sei como o Cantilho vai se apresentar fisicamente. E um ou dois meio campo mais estático, mexedor, de esquema tático, que é aquele cara que não toca e muda o jogo. Poderia ser o Lucas Lima, sim. Tem gente que vai ser contra a minha opinião, respeito. Né? Mas o que tem no mercado que o Remo tem trazendo, acho que o Lucas Lima pode ser esse jogador. E um cara mais, né?
mais formiguinha, que se movimenta, que marca, que vai, que pá, que sai, entendeu? E 2 pontas, e mais um centroavante, para nesse primeiro momento a gente fechar e jogar contra o Vitória lá. Falando em Vitória, antecipando, o time do Vitória tá mal, tá? Não tá legal nas contratações, não tá conseguindo se reforçar, o gramado lá do Barradão tá muito ruim, talvez o Remo nem jogue lá, possa jogar na Fonte Nova, né? O que eu acho bem legal, né? Já não é um alçapão ali. E a tabela ajudou o Remo. Acho que a gente vai pegar um candidato nesse início de competição que vai lutar para não cair, assim como o Remo está se desenhando. Isso. Lógico que a gente pode melhorar e tentar uma Sul-Americana, quem sabe no decorrer dessas contratações. Então eu vejo que a tabela ajudou o Remo nesse início, de pegar um time fora de casa, sem a pressão do Remo, a pressão vai ser toda em cima do Vitória Esporte Clube, para a gente poder trazer no mínimo um ponto de lá, tá bom? Então é a minha análise sobre o Thalisson, falei sobre aí o Lucas Lima e sobre o Nico, né? Nico não, o Pico, né? Zagueiro aí, Lionel Pico, sobre a questão do esse lateral, meio, perdão, da Argentina lá do Platense, tá bom? A gente não pode esquecer do Asaf TV. Pessoal, adiantem logo, façam o plano do Asaf TV, porque todos os jogos do Remo vão passar lá. Todos os jogos do Remo vão passar na Asaf TV. Canais liberados, de esporte, filmes, séries, tá? Fecha logo, porque o jogo do Águia tá na porta. Tu vai querer assistir, aí tu não vai conseguir, aí depois Remo e Vitória, de outros jogos aí. Então, te adianta logo para assistir o jogo do Leão Azul Paraense, tá bom? DDD 16 99984 9414. Temos também a Alvale Engenharia, que está fechado com a gente aí, do meu amigo Wagner, a melhor empresa de engenharia do estado do Pará, tá? Alvale Underline Engenharia. Tudo isso no 919 80 60 10 11. 919 80 60 10 11. Alvale Engenharia aí, pronta para servir vocês em tudo, tudo e muito mais que vocês quiserem, né, na parte de engenharia. Bom, pessoal, voltando para cá, né, eu vou pedir para vocês carinhosamente, tá, se inscreverem no canal e deixarem um like pra gente aí, tá bom? Valeu, galera, até mais tarde. Fui.